Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly no Entre Livros e Personagens e hoje é dia de responder a tag dos 50%. Sim, gente, estou de volta. Confesso que com friozinho na barriga por não saber se vai ter alguém aí do outro lado ainda, se ainda sei gravar vídeo, mas tentaremos. Confesso que estou ensaiando esse retorno já tem algum tempinho, mas tentei gravar alguns vlogs que não deram certo, depois eu fiquei pensando em qual vídeo eu faria pra voltar. E chegamos à melhor tag do ano, que é a tag dos 50%, é a minha favorita. E eu achei que era muito propício voltar com essa tag, porque como eu não atualizei vocês as minhas leituras do primeiro semestre, seria uma ótima forma de voltar e contar um pouquinho das melhores coisas que eu li. E eu espero que vocês gostem de conferir as minhas respostas, que gostem de acompanhar esse meu retorno, que conversaremos mais sobre ele daqui pra frente. Antes de começar, eu já vou pedir pra vocês deixarem um curtir aqui embaixo, porque como estou sumida há bastante tempo, pode ser que esse vídeo não chegue a muitos dos inscritos, então eu conto com a sua ajuda. E lembrando que meu link da Amazon também tá aqui embaixo no box de informações. Comprando por ele, vocês dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso, e me ajudam a investir neste trabalho aqui que agora está retornando. Agora chega de enrolação e bora responder a tag. E o primeiro tópico da tag é o melhor livro que você leu até agora. E como eu faço em todos os anos, eu roubei um pouquinho e coloquei os 5 melhores, que foi muito difícil, porque como eu tô tendo pouco tempo esse ano, eu tenho selecionado muito bem as minhas leituras, e eu tenho tido vários livros incríveis nessa lista aí de favoritos do ano. Mas eu escolhi os 5 que mais me marcaram, e o primeiro deles foi o 3 da Valérie Perrin, que foi inclusive minha primeira leitura do ano. Aqui nós temos a história de 3 amigos desde a infância até a fase adulta. Eles eram inseparáveis, foram crescendo juntos e aconteceu algo, um momento de ruptura, e quando o livro começa, esses 3 estão separados. Então a gente vai começar a conhecer a história pregressa deles e a história atual, e juntando esses quebra-cabeça, essa lacuna, sobre a vida dele, sobre o que foi acontecendo e como acabou ocorrendo essa separação. Aqui a gente tem um livro que ele percorre a infância, ele percorre aquele sentimento de primeiras descobertas, das primeiras amizades, que vai gerando uma questão de nostalgia. E aí você vem pra adolescência, pra fase das incertezas, da descoberta de si mesmo e da fase adulta. E eu sinto que esse livro é muito especial porque ele vai percorrendo as fases da vida de uma forma muito interessante. Na infância você tem uma história que corre mais lenta, e na adolescência ela fica um pouco mais confusa, um pouco mais revolta, e isso vai seguindo meio que o fluxo da vida mesmo, e é muito interessante. E aqui no início da história a gente tem uma narradora que a gente não sabe quem é, qual é a relação dela com essas 3 pessoas, e é muito interessante. É muito interessante conhecer a história deles, conhecer a forma como essa amizade foi sendo construída, como houveram essas rupturas e como tudo aconteceu na vida deles. E tem muitas descobertas aqui, tem plot twists muito interessantes que eu não posso falar porque seria um baita de um spoiler, mas é incrível, incrível, incrível. E a escrita da autora é perfeita, assim, ela é poética na medida certa, ela envolve. Eu fiquei apaixonada por esse livro, foi o primeiro livro que eu finalizei no ano e já foi um favorito. E a minha segunda melhor leitura desse primeiro semestre foi Minha Avó Pede Desculpas, do Fredrik Backman. E assim, ler um livro desse homem e ele não entrar pra minha lista de favoritos, eu tô sentindo que é algo meio impossível, sabe? Porque as histórias dele me ganham por completo. Aqui a gente vai ter a história da Elsa, que era uma garotinha que sofria muito bullying na escola e que não tinha amigos e via na sua avó a única amiga que ela tinha. Acontece que a avó fica doente, ela acaba falecendo, e a Elsa se vê sozinha, mas também se vê acompanhada das cartas da avó pedindo desculpa para as pessoas que ela feriu ao longo da vida, onde ela vai se mostrar mais humana, mais falha, como todos os seres humanos são. E cada uma dessas cartas envolvem personagens muito incríveis e muito únicos e muito multidimensionais, assim, sabe? E é um livro muito especial. A gente tem um lado que vai mostrando as falhas, o lado mais humano da avó, a gente vai conhecendo mais essa avó por conta dessas desculpas que ela deixa, mas a gente também tem um lado mais lúdico, porque a Elsa e a avó, elas criaram um mundo onde um mundo de faz de conta, onde elas se aprofundavam bastante, e no início você não entende muito bem o porquê esse mundo está sendo exposto, até que você começa a perceber a importância dele pra história. Então, assim, tem um lado sentimental, tem um lado lúdico, tem os personagens incríveis e é uma história muito emocionante. Eu, particularmente, me emociono muito com histórias que envolvem gerações, amizades entre gerações, vocês sabem, e esse aqui foi um dos mais especiais. Inclusive, eu fiz um vídeo resenha dele lá no Instagram, vou deixar aqui no box de informações pra vocês conferirem também, porque é um dos vídeos especiais, assim, pra mim, que eu andei postando por lá.
O terceiro livro favorito desse primeiro semestre foi A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. E esse aqui, eu vou me arriscar a dizer, mesmo sem ter lido Véspera ainda, que vai ser o meu livro favorito da autora por muito tempo, porque ele tocou num lugar muito específico, assim, ele foi muito especial e muito triste, reflexivo, e acabou tocando em pontos da minha vida pessoal que foram bem únicos, assim. Aqui nós temos a história de uma senhora que todos os domingos vai até um determinado sebo e senta em uma determinada mesa e segue essa rotina sistematicamente. Acontece que um dia ela chega lá e vê uma moça sentada nessa mesa, chorando muito, ela fica meio desconcertada porque ele é o lugar dela, e ela acaba tendo contato com essa moça. E ali a gente começa o início de uma amizade, onde a gente vai acabar conhecendo mais da vida dessa senhora e também mais da história dessa mulher que estava ali chorando, e ver surgindo uma amizade entre as duas. É um livro melancólico, triste, reflexivo, que a gente acaba vendo um pouco sobre os caminhos tortuosos da vida e as ironias da mesma. É um livro sobre o que se vive, sobre as fugas que a gente faz ao longo da vida por medo, sobre as incertezas, sobre conviver com a ausência de respostas e sobre buscá-las também. Aqui a Carla Madeira ela trouxe uma história tão bonita, tão reflexiva, e que a gente fica tão imersivo nesse texto que pra mim foi impossível não favoritar e não trazer essa história pro meu coração. Eu fiz muitas marcações, não vai dar pra vocês verem, porque esses pontinhos aqui de post-it, na verdade, às vezes são várias marcações que eu fui fazendo ao longo do livro, e com certeza é um dos livros que eu quero reler e que eu quero sentir de novo a emoção que eu senti, talvez de uma forma diferente, talvez absorver mais o texto, porque eu sinto que cada vez que eu ler este livro aqui, eu vou ter sentimentos e sensações diferentes com ele. E eu fiquei apaixonada. A minha leitura favorita seguinte era um dos livros que estavam na minha meta de leitura para esse ano, e que, assim, é uma autora que eu já decidi que vai levar todo o meu dinheiro, porque eu tô apaixonada pela escrita dela e que com certeza já se tornou uma das minhas favoritas, que é a Isabel Allende com Violeta. Ano passado, um dos meus grandes favoritos foi A Casa dos Espíritos, ainda o meu favorito da autora, sem discussão, que é um livro perfeito, maravilhoso, assim, pra mim, um dos melhores que eu já li na vida. E quando eu peguei Violeta, eu tava com as expectativas altíssimas, porque quando você favorita dessa forma um dos livros de uma autora, você espera que ela continue te surpreendendo, né? E ela superou ainda as minhas expectativas e só me fez ter certeza de que eu quero ler tudo que essa mulher escreveu. Aqui a gente tem um romance de formação que se passa ao longo de 100 anos, onde nós vamos acompanhar a vida da Violeta. Esse livro ele é escrito em formato de carta, você não sabe para quem essas cartas estão sendo dirigidas, mas nós temos a história dessa mulher e a história da vida dela vai se misturar com a história mundial, em especial mais com a história do Chile, que é onde a autora nasceu e, enfim, é o foco dela nesse livro. E aqui, além da história mundial que a gente geralmente já acompanha, que são as guerras, aqui também temos a pandemia do Covid e diversos outros marcos históricos, nós temos também um enredo que aborda violência doméstica, que aborda a questão das drogas e também a questão do direito das mulheres sendo conquistado, e de uma forma muito interessante e muito incisiva, assim. Os personagens são complexos, eles são muito bem construídos e nenhum deles é 100% bom, 100% mal. São personagens, assim, realmente que se assemelham muito ao real e que trazem essa proximidade com o leitor. O enredo ele vai te pegando aos poucos e quando você se dá conta, você já não quer mais largar o livro porque você quer saber o que aconteceu na vida dessa mulher, como isso se mistura com a história do mundo, como essas cartas vão sendo escritas para essa pessoa que a gente não conhece, o porquê elas estão sendo escritas, como essa pessoa surge na vida dela. E eu marquei muita coisa. Muita coisa. E eu fiquei apaixonada por esse livro. Assim como aconteceu com A Casa dos Espíritos. Então, assim, quero muito mais Isabel Allende na minha estante, sério. Maravilhosa. E o azarão desse primeiro semestre, porque eu realmente não imaginava que esse livro entraria pra minha lista de favoritos, porque imaginava gostar, mas não gostar tanto ao ponto que eu gostei, foi Dolores Claiborne, que é da biblioteca Stephen King, foi um lançamento recente da Suma. E, gente, que livro! Aqui nós temos a Dolores prestando um depoimento na delegacia. O livro é todo nesse formato, onde só temos a voz dela, só
a versão dela, ela contando essa história, e ela tá sendo acusada de um crime que ela não cometeu. E pra comprovar que ela está sendo sincera, que ela não cometeu esse crime, ela vai voltar na história da vida dela e vai acabar contando sobre um outro crime que ela cometeu e sobre outras questões familiares e sobre como tudo isso aconteceu numa noite de eclipse. Confesso que de início foi um pouquinho difícil mergulhar nessa história, porque você está tendo uma versão de uma mulher contando ali a vida dela. Você não sabe exatamente como aquilo vai se misturar com a questão desse crime que ela está sendo acusada, mas você começa a conhecer a personagem, que é uma personagem ímpar, e começa tudo a fazer sentido, e você vai conhecendo a história da vida dela, da família, como pequenos detalhes e grandes abusos e grandes situações foram moldando o caráter dela para que ela pudesse tomar as atitudes que ela tomou. É um livro que tem alguns gatilhos, tem gatilho de abuso sexual, tem gatilho de violência doméstica, violência psicológica, mas é um livro muito interessante, onde o King pega uma mulher subjugada pela sociedade que descobre sua força para proteger aqueles que ela ama. E para se proteger também, ela tem que tomar atitudes e ela tem que fazer com que a realidade dela mude, porque a única opção dela é ser forte, sabe? E é uma personagem que ela foi me ganhando aos pouquinhos, ela foi me convencendo e me conquistando aos poucos a narrativa dela. E tinha momentos que eu ria um pouco, assim, da questão do gênio dela, em outros eu queria abraçar a personagem. E foi uma daquelas personagens que me ganhou por completo e que, sério, eu amei esse livro. Eu amei esse livro. E eu gostei até do final, que os finais do King são um pouco controversos às vezes, mas esse aqui, até no final, ele me ganhou. Pra mim, foi um favorito que eu não imaginava que ia entrar nessa lista, mas acabou entrando. O segundo tópico é a melhor continuação que você leu até agora, e sem dúvidas o Diário da Sufragista, da Courtney Milan, que é o último livro da série dos Excêntricos. E aqui a gente vai ter uma protagonista que ela é sufragista, que ela é dona de um jornal, que ela já se aventurou muito tentando expor falhas da sociedade em relação às mulheres, e um mocinho que foi dado como morto, que está quase sendo dado como morto na verdade, e que tem questões a acertar com o irmão, que tem certo envolvimento com essa mulher, não envolvimento romântico, é uma questão mais de vingança, e eles vão acabar se unindo em detrimento disso. E são dois personagens muito complexos, muito marcados pela vida. A gente tem uma protagonista que ela não precisa ser salva, ela tá a todo momento correndo atrás do que ela acredita e se jogando de cabeça nos ideais dela. E aqui, na verdade, o nosso mocinho precisa ser salvo, ele precisa superar algumas coisas na vida dele. Ele tem um passado realmente assim marcado por muita dor. É um dos protagonistas que eu vejo realmente as problemáticas dele influenciarem no caráter. E tem diversas questões sendo trazidas aqui nesse livro. É uma continuação incrível, essa série de romance de época é maravilhosa. E em breve eu vou estar falando dela aqui no canal, por isso que eu não vou falar muito desse livro agora. Terceiro tópico, a melhor leitura de livro lançado este ano. E eu não podia colocar outro que não fosse o Antes de Me Libertar de Você, da Kennedy Ryan. Esse aqui também foi um queridinho do ano. É um romance que foi publicado pela Faro. Nós temos aqui um casal que se amou muito, que passaram por algumas situações e acabaram se divorciando, mas eles ainda mantêm uma relação muito boa por conta dos filhos e por conta do negócio que eles fundaram juntos. Mas ainda existe muito sentimento em relação na relação deles, né, no caso. E é um livro que ele vai falar muito sobre perda, sobre luto, sobre quando o amor não é o suficiente, quando não existe diálogo e quando não existe, de certa forma, reciprocidade numa relação. E é sobre recomeço também, é sobre se cuidar, se amar e se curar antes de se permitir amar de novo, de se permitir entrar em um relacionamento de cabeça. E é sobre saber que o relacionamento em si não vai salvar ninguém, que as pessoas têm que se curar antes de se jogar nesses relacionamentos. É um livro muito bom, leiam, sério, é incrível. Eu fiquei apaixonada pela escrita dessa autora e espero que a Faro traga mais livros dela pra gente poder se apaixonar. O próximo tópico é o livro mais aguardado do segundo semestre e, pra mim, é o Gilmore Girls, Tal Mãe, Tal Filha, que seria o livro que a Rory escreveu no final da série. E assim, às vezes eu acho que esse livro é um delírio da minha cabeça, porque eu já comprei ele na pré-venda há tanto tempo e a editora não lança. E isso tá me deixando assim um pouco chateada, porque eu queria muito, muito, muito conferir esse livro, ler. Em inglês eu achei que já foi lançado
E aqui o livro simplesmente não chega, não sei se está acontecendo algum problema na pré-venda, se a editora tá com algum problema nos direitos, mas pra mim é o livro mais aguardado do segundo semestre, que devia ter chegado no primeiro e ainda não chegou. O próximo tópico é o livro que mais te decepcionou no primeiro semestre. E assim, eu não sei se é exatamente decepção, porque eu não tinha lá tantas expectativas, mas tem um gênero que eu tenho gostado muito de ler e que eu tenho encontrado histórias fascinantes, que é o Healing Fiction, né, que é ficção de cura, que é do mesmo estilo ali do Antes que o Café Esfrie. E eu vi este livrinho aqui, que é A Incrível Lavanderia dos Corações, da Yun, eu não sei falar esse sobrenome. E eu peguei esse livro porque eu adorei a premissa. Basicamente, é um lugar onde as pessoas vão pra se despir das suas dores. Elas vão pra essa lavanderia e elas saem de lá curadas de uma determinada dor. E elas têm que decidir do que exatamente elas querem abrir mão, porque às vezes aquela dor e aquele medo que a gente tem é o que sustenta quem somos, né? Então tem essa questão também abordada no livro. E eu achei essa premissa genial. Só que eu acho que a autora pesou um pouquinho a mão aqui e em muitos momentos eu senti que eu tava lendo um livro de autoajuda. E isso me incomodou muito, porque eu não queria um livro de autoajuda. Eu queria um livro que misturasse a ficção com essa questão, né, do reflexão, de você se voltar pra si mesmo. E em muitos momentos eu não senti isso nesse livro, então acabou sendo um pouco decepcionante. Foi uma leitura interessante, tem personagens muito interessantes, mas ainda assim não era o que eu estava procurando e não era o que eu estava esperando. Então, acabou sendo de certa forma uma decepção. O próximo tópico é o livro que mais te surpreendeu esse ano. E foi Rainha Charlotte, por incrível que pareça, que foi escrito pela Julia Quinn e Shonda Rhimes. Eu sempre tenho os dois pés atrás com a Shonda. Não vamos entrar nesse mérito, mas tenho sim. E eu tinha esse livro já na estante há algum tempo, mas eu tinha um certo receio de ler, porque eu não sabia o que eu ia encontrar. E sinceramente eu não esperava encontrar a história que eu encontrei aqui. E nós temos a história do Rei George e da Rainha Charlotte, né? Uma história linda e triste que já foi mostrada na série, que inclusive é a mesma história, né, da série, mas com complementos. Eu acho que este livro complementa muito bem a série e vice-versa. E nós temos também a história da Lady Danbury, que é uma história muito triste, mas também marcada por muita força e muita resiliência. E você ter uma protagonista e uma coadjuvante tão fortes em um livro que trata de saúde mental, de certa forma, né, não de uma forma muito aprofundada, porque a gente tá falando de um romance de época, e da questão da mulher na sociedade, de como ela era vista apenas como um objeto de transação. Eu sei que é muito feio falar isso, mas de certa forma era como nós éramos vistas na era vitoriana, e a forma como a Rainha Charlotte ressignifica o legado dela e como o amor dela do George é tão lindo, mas tão triste, e como ela teve que ser muito forte pra manter o reinado. É incrível, é incrível. Eu achei que seria mais um clichê, né, porque a Júlia ela não se aprofunda muito em determinadas questões, mas esse livro aqui pra mim é um dos melhores dela e tocou em pontos sensíveis, assim, que geralmente ela não toca. É um livro repleto de carga dramática e que não tem exatamente o final feliz, sabe? Então eu achei que foi ousado, eu gostei muito desse romance de época, ele me surpreendeu muito. E, né, gente, romance de época ganhando meu coração de novo. O próximo tópico é um novo autor favorito, que lançou seu primeiro livro nesse semestre, ou que você conheceu nesse primeiro semestre. E foi a escrita da Catherine Ryan Wright que ganhou meu coração. Eu já tinha o livro dela há um tempinho na estante, e eu coloquei como meta esse ano de leitura, porque eu sabia que de certa forma ia me ganhar. Eu tinha lido a premissa e falei, caramba, eu acho que é o tipo de livro que vai acabar ganhando meu coração, e eu estava certíssima. E eu gostei muito da escrita dessa mulher, é uma escrita muito envolvente, é uma escrita que toca em pontos sensíveis e que acalenta também, sabe? Então eu acabei gostando muito. Só a título de curiosidade, neste livro aqui nós temos um homem que tá indo espalhar as cinzas do único filho que acabou falecendo. E isso é uma coisa muito difícil pra ele, porque é o momento em que ele realmente vai ter que dar adeus. E nessa jornada acaba entrando na vida dele dois garotos que não sabem exatamente o que é o carinho de uma família, o que é a atenção paterna, e eles vão acabar tendo isso com esse homem. Só que a jornada deles não é uma jornada definitiva.
Então, assim, é um livro bonito, é um livro que toca no coração, mas é um livro que também te deixa com o coração apertado em diversos momentos. Eu amei muito essa leitura e quero ler tudo que a Catherine Ryan Wright escreve, porque eu tenho certeza que eu vou me emocionar muito ainda com os outros livros dela, que inclusive já tenho na estante. O tópico 8 da tag é o livro mais diferente que você leu no primeiro semestre e foi o The Five, a história não contada das mulheres assassinadas por Jack Estripador, da Hayley Humblewood, eu não sei exatamente como fala o nome dela, que é justamente, né, trazer a humanidade de volta para essas mulheres e tirar aquele estigma de que as vítimas do Jack Estripador eram apenas prostitutas. Na verdade, só 2 delas mesmo são comprovadas que... 2 das 5 mulheres são comprovadas que acabaram caindo na prostituição de alguma forma, mas essas mulheres tiveram pais, essas mulheres tiveram família, essas mulheres tiveram uma história, e essa história foi totalmente apagada por aquela visão midiática que se tem do Jack Estripador. E a autora aqui, ela faz esse trabalho de resgatar as memórias dessas mulheres e falar quem elas foram, os sonhos que foram frustrados, as vidas que foram tiradas e a importância delas, sabe? Então foi um livro incrível que eu recomendo muito, espero que muitas pessoas leiam, porque foi uma leitura sensacional e que tem uma importância enorme, inclusive para entrar naquela discussão de que muito se fala, né, muito se glamoriza os assassinos em série, mas a gente acaba esquecendo que por trás desses assassinos existem pessoas que tiveram suas vidas ceifadas e elas são apagadas por conta dessa imagem midiática que aparece. Então, incrível, sério, incrível. Leiam, por favor, leiam The Five. Próximo tópico é seu personagem favorito mais recente. Rainha Charlotte e Dolores ganharam meu coração nesse semestre. Rainha Charlotte, do livro da série dela maravilhosa, Dona de Tudo, na série dos Bridgertons, um saco, mas ela é maravilhosa no livro dela, eu juro, e na série dela também. E a Dolores pela força, pela resiliência, pela forma como ela traça o próprio destino e como ela decide que a vida dela tem que mudar e as atitudes que ela toma pra proteger aqueles que ela ama. Sério. 2 personagens que me ganharam muito. Inclusive, leiam esses livros, já disse isso, mas vou falar de novo, leiam esses livros. O próximo tópico é um livro que te fez chorar no primeiro semestre, A Natureza da Mordida. Não vou entrar muito em detalhes, porque tem pontos dessa história que eu estaria dando spoiler se eu contasse o que me fez chorar, mas esse livro foi o único livro desse ano que me arrancou lágrimas em diversos momentos. E não foi em um ponto só, ele tocou em pontos muito sensíveis, tem essa amizade entre gerações, e tem questões sobre essa senhora que ia nesse sebo durante todos os domingos e sentava no mesmo lugar, que tocaram num lugar muito, muito específico assim no meu coração, e que aconteciam coisas que me faziam refletir e que me faziam pensar em coisas da minha vida e me fizeram chorar. Carla Madeira foi a única pessoa que me fez chorar este ano, gente, sério. Eu fiquei devastada e apaixonada por esse livro. O próximo tópico é um livro que te deixou feliz no primeiro semestre. Um Experimento de Amor em Nova York, da Helena Armas. Aqui, nós temos uma história completamente clichê. Pensa no clichê do clichê, é esse livro. Mas é um clichê tão bem escrito, tão gostoso de ler, que assim, eu fiquei apaixonadíssima por ele. Aqui nós temos a Rose, ela acabou largando uma carreira muito bem sucedida para se tornar escritora, e ela tem diversos receios em relação a isso. Ela é a melhor amiga da Lina, que aparece no primeiro livro, e ela acaba indo pro apartamento da Lina passar um tempo lá, porque ocorre um problema no apartamento dela, e ela vai ter que acabar convivendo com o primo da Lina, porque ela sempre teve um crush. E ele também tá passando por um momento difícil de incertezas, de saber como ele vai reconstruir a vida dele depois de determinados pontos que vão sendo contados aqui. E eles têm alguns dates fakes, assim, então eles vão se tornar amigos e eles vão ter esse relacionamento de mentirinha que vai acabar se tornando amor, óbvio, né, porque é um romance. E ele tem uma pegada um pouco mais slow burn até determinado momento. O casal tem uma química incrível, tem aqueles clichês que a gente ama, tem um mocinho apaixonante. Sério, eu amei esse livro. Não espere nada profundo, porque como eu disse, é o clichê do clichê, mas sabe quando você precisa de um livro pra aquecer o coração e pra te arrancar suspiros e risadinhas assim, e com referências muito bacanas, com personagens incríveis? Pois é, este aqui é o livro. Eu amo a escrita da Helena Armas, e esse ganhou muito meu coração e me divertiu muito e me arrancou muitos sorrisos.
Próximo tópico é a melhor adaptação cinematográfica que eu assisti até agora. E, lançada esse ano, nenhuma. De série, eu diria Rainha Charlotte, mas não é necessariamente uma adaptação, porque o livro e a série foram lançados mais ou menos ali no mesmo momento e foram, acho, escritos concomitantemente, se eu não me engano. Vou procurar essa informação depois, se eu tiver errado eu ponho aqui embaixo. Mas se eu fosse pegar, seria essa série, e inclusive eu recomendo muito, como já disse, melhor que todas as temporadas de Bridgerton. De nada, né, Shonda? Porque você estragou a segunda temporada, ainda não superei a questão dela ter acabado com Anthony, mas tudo bem. Tem piores. Mas assim, tem outra também que eu assisti que eu gostei muito, que foi a segunda parte de Duna, mas eu não li o livro, então não sei se é a melhor adaptação. Foi uma adaptação que eu gostei muito, mas talvez não tivesse gostado se eu tivesse lido o livro, não sei. Mas eu vou deixar essas duas respostas porque realmente eu não assisti nada de adaptação que foi maravilhoso. Pelo menos não dos livros que eu já li. Então, pra mim, fica aí essa resposta. O próximo tópico é a sua resenha favorita em vídeo ou escrita. E eu tenho algumas, mas nenhuma aqui no YouTube porque eu tava sumida, né? Eu não estava postando. Mas eu tenho a resenha de Minha Avó Pede Desculpas, do Frederick Beckman, lá no meu Instagram, que é um vídeo que eu gostei muito de fazer e que eu achei que ficou especial. Vou colocar a capinha aqui e vou deixar nos cards pra vocês irem conferir. Nos cards não, no box de informações. A resenha de The Five também foi uma resenha que eu gostei muito, que eu achei que ficou muito boa, modéstia à parte. Então eu acho que também vale a pena ir lá conferir. E Antes de Me Libertar de Você também eu gostei muito dessa resenha. E eu acho que também vale a pena ir lá conferir. Essas últimas duas são escritas e a outra é em vídeo. Vou deixar as três aqui no box de informações. O próximo tópico é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou no primeiro semestre. E... sério, gente, eu mostrei detalhes desse livro lá no Instagram também, porque apesar de estar sumida por aqui, eu estive presente lá. Não tão presente, mas mais presente do que aqui. Inclusive, se você não me segue ainda no Instagram, vai lá me seguir, tá no box de informações, tá aparecendo aqui na tela também. Eu posto um conteúdo complementar ao que eu posto aqui, que eu vou voltar a postar aqui, né, no caso. E eu acho que vale a pena me seguir por lá também. E, enfim, foi este livro aqui que eu recebi da Darkside, que é o Corvo, nessa edição especial. Ele veio, ai, socorro, com cards. Ele é uma edição muito bonita do Paul. Oi, deixa eu tirar os cards daqui, gente, porque tá tudo caindo. É uma edição toda ilustrada. Tem as questões do manuscrito do poema também, ó. E tem diversas traduções, enfim. É muito bonito e muito completo. E sem dúvida uma das edições mais bonitas e especiais que eu tenho na minha estante. Nunca li nada do Edgar Allan Poe, mas com certeza o primeiro vai ser o Corvo. E em breve eu quero estar falando deste livro aqui, ou lá no Instagram, ou aqui no canal. E o próximo tópico é o que você precisa ou quer muito ler até o final do ano. E assim, quero muito ler os livros da minha meta, né, que eu ainda não li, porque fui eu que estabeleci e são livros que eu quero muito ler, então acho que faz sentido. E eu separei 3 aqui que eu quero muito ler também até o final do ano. O primeiro é o Cartas a um Jovem Poeta, que eu sempre tive muita curiosidade em relação a esse livro, e agora tem essa edição perfeitinha da Antofágica, que eu não vou conseguir mostrar direito, mas que tá bem especial, tem videoaula, e eu acho que chegou o momento de ler esse livro, então está aí na minha lista. Outro é o Guerra Adorável Guerra, da Julie Berry, que inclusive aconteceu um acidente aqui agora. O coração ainda tá doendo, porque marcou a capa do meu livro de fora a fora aqui, ó. Mas eu tô tentando abstrair, porque senão eu vou ficar muito chateada. Tenho escutado comentários incríveis sobre esse livro, sobre como ele é lindo, sobre como ele é emocionante, sobre como é um romance arrebatador. Então, espero ler esse ano, tá na minha lista aí. Apesar de que todos os livros que todo mundo falou que chorou horrores esse ano, eu não chorei, eu acho que eu tô muito insensível. Ou cansada, talvez, né? E o último... eu nem acredito que eu me tornei essa pessoa, mas eu nem tirei do plástico ainda, devia ter tirado pra gravar, né? É o Nem Te Conto, da Emily Henry. E eu adoro a escrita da autora, apesar de ter tido experiências muito boas e experiências, né, com ela. Mas este aqui eu estou com altas expectativas e eu quero ler até o final do ano. Mesmo porque eu comprei, né? Então se eu comprei eu tenho que ler ele até o final do ano, ou pelo menos ler em algum momento da minha vida. E bem, pessoal, essa foi a nossa tag dos 50%. Eu espero que vocês tenham gostado de conferir. Que vocês tenham gostado de
ter esse pequeno apanhado das leituras do primeiro semestre que eu não mostrei por aqui, né? Foi bom compartilhar com vocês, sinto que é bom estar de volta. Me contem aí embaixo qual foi a melhor leitura de vocês esse primeiro semestre, a melhor adaptação. Vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos, talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar aquele curtir para esse vídeo chegar a mais pessoas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.